Capítulo 5, mais leve, mais longe. No dia que eu entendi os ajustes, parei de aceitar o jeito que eu vivia. Eu tinha que mudar. Por mais que eu não soubesse o que fazer, eu já sabia o que não fazer. Comecei daí. Alpinistas não carregam tijolos. Zig Ziglar. Eu adorei poder compartilhar com você a técnica do capítulo anterior. Chegou a hora de você saber o meu motivo para fazer isso. Eu compartilhei para tirar um peso das suas contas e das suas costas. Compartilhei porque enquanto você não souber por onde começar e não vir um níquel sequer sobrando para você, você não vai me ouvir, não vai sair do lugar. Eu preciso que você saia do lugar onde você está, que você saia e vá em frente, sempre em frente, nunca para os lados ou para trás e muito menos parado. É em frente. Sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas eu me importo com as suas finanças tanto quanto eu me importo com as minhas. Não que eu vá pagar as suas contas ou que eu vá me meter na sua vida, eu só quero ver você e as pessoas que você ama felizes. Defina longe. Nós já trabalhamos aspectos importantíssimos para a sua atual e futura jornada financeira. O assunto da vez é em frente e mais longe, e estamos nos preparando para sair, fechando nossas mochilas para a viagem. Certo, mas onde fica esse longe afinal? Será que ele existe? É um lugar? Estará lá realmente? Ou é uma ideia? Será que esse lugar ou ideia, esse tal de longe, será que ele chega? Ou somos nós que vamos até ele? Posso dizer que, assim como foi com a liberdade, esse longe está bem perto, mas muito perto mesmo. Ele está à distância de uma definição clara. Ou seja, basta que você defina claramente onde você quer chegar e pronto, o longe está definido. A definição de longe é a parte fácil. Ela te servirá como um norte para os seus objetivos de vida e te auxiliará para definir o como eu vou chegar lá. É preciso que você organize os seus próximos passos como um estrategista, pensando em cada detalhe com atenção, como se sua vida fosse uma sinfonia prestes a ser executada. Como se você estivesse alinhando os dominós para atacar uma vez e derrubar, através da conclusão da primeira tarefa, as barreiras que te impediriam a execução das tarefas seguintes. É preciso que você trace a rota antes mesmo de gastar energia, tempo e dinheiro com a viagem. Se puder, reserve as 3 primeiras semanas do mês para apenas alinhar os dominós, isto é, estruturar a prática com maestria, na ausência de ansiedade e na presença da quietude, buscando tornar real, através da sua caneta no papel, todas as suas movimentações futuras, sejam elas estratégicas ou práticas. É sabido que as pessoas que se empenham em afiar o machado antes de cortar uma árvore, não somente cortam a árvore, mas como economizam anos de terapia. Ter uma definição clara do seu motivo ou objetivo de vida é delicioso. Porém, apenas os que investem tempo em se tornarem mais conhecedores de si e do próximo passo aumentam as possibilidades na hora do vamos ver. Nós também queremos ver, não é mesmo? O que acontece depois da definição certa do seu chegar lá? Agora o jogo mudou. Agora eu pergunto qual o seu longe e você já tem a resposta na ponta da língua. Afiado, manda o plano traçado, com data e tudo. Acima da mesa um emaranhado de papel e atrás dela uma oratória acelerada de quem acaba de assistir um filme bom. O filme das possibilidades do próprio futuro. Isso é o que acontece com quem consegue concentrar o filé mignon da sua energia para construir e organizar o inventário de tudo aquilo que conhecem. Esse é o estado que você precisa se encontrar antes de sair para a prática. De outra maneira, prepare-se para ser o peru tonto da vez, aquele que gasta energia, faz barulho, tem até pose, mas não faz ideia do que está rolando. Outros adágios, como correr atrás do próprio rabo, sustentam a nossa ignorância ao nos mostrar como esse movimento é ridículo. Façamos do jeito que tem que ser, gradual, mas firme, até atingirmos o estado de sabidinhos sobre a nossa própria vida, e então estaremos prontos para partir. Antes de sairmos para sua jornada financeira, tem um pequeno checklist que eu gostaria de compartilhar. Seria bom se você conseguisse praticá-los durante uns dias em sua rotina. Fica tranquilo que ele é diferente e bem divertido. Em qualquer viagem, fazemos ou fazem para nós uma lista enorme de não esquecer de levar, contendo todos os itens que não podemos esquecer de jeito nenhum nessa viagem. Itens do tipo eu não sobreviveria sem e outros dramas mais. Dessa vez, nós vamos fazer uma lista do que vamos deixar para trás.
Primeiro, pegue papel e caneta. Depois escreva em cima da folha: alpinistas não carregam tijolos. Essa é uma frase de Zig Ziglar. Depois escreva como título: para esquecer de levar... Agora desenvolva, pense e liste tudo aquilo que já vem te atrapalhando de seguir o seu caminho. Tudo o que você faz questão de não levar nessa próxima viagem. Leia em voz alta para você se ouvir. Respire fundo pelo menos 4 vezes de olhos abertos. Pegue o livro e volte a ouvir. Vai lá. Toda vez que realizo esse exercício, antes de cada jornada, sinto-me muito bem. Sinto-me leve e com a sensação de agora eu sei onde estou. E você, como se sentiu? Não deixe mesmo de fazer esse pequeno esforço, vai te ajudar muito. Lembre-se que levar o lixo para fora todos os dias é uma questão de higiene e que a raiz de uma árvore alta, firme e frondosa jamais aceitaria se nutrir de porcaria. Nesse caso, é melhor cortar fora aquilo que não está dando resultado e seguir em frente. Sucesso abrangente. Pule essa parte se você for um completo egoísta. Já temos um plano para manter a grana no nosso bolso todo mês. Já sabemos para onde estamos indo? Já estamos bem sabidos do peso que não levaremos conosco pelo caminho. Sim, mas viajar sozinho pode não ter sentido? Também acho. Você tem sonhos. Aposto que pensa em pessoas que você gostaria de presentear mais vezes, seja com uma viagem, um jantar, um brinquedo, ou com tempo, atenção e interação. Existem pessoas importantíssimas na sua vida, e é nessa parte do livro que falaremos sobre elas. As suas metas devem atingir pessoas. Que pessoas? Aquelas que você ama, e aquelas que você ainda vai amar. Você estará aproveitando a jornada enquanto aplica o que está lendo aqui. Nada mais nobre do que permitir que esse sucesso atinja as pessoas à sua volta. Você é uma pessoa contagiante, nobreza é a sua cara, aliás. A partir de agora, com a aplicação certa e a compreensão das ideias embaralhadas nas palavras desse livro, vai sobrar tempo para você. Tomarei emprestado dos deuses do mercado o direito de ser o seu guru financeiro por 1 minuto, apenas para te orientar em uma técnica rápida de reinvestimento. Com fruto da tranquilidade financeira obtida na aplicação dessa leitura, um dos primeiros recursos que deverá repartir assim que começar a sobrar é o seu tempo. Sugiro a você que o reparta da seguinte maneira: reinvista esse tempo com a sua família, com seus amigos fundamentais e com a pessoa que você ama. Além do seu tempo, compartilhe com eles o segundo recurso que logo perceberá como resultado das aplicações dos ensinamentos contidos nesse livro, um estado de espírito mais leve que o ar chamado tranquilidade financeira. Nessa altura, você conseguirá definir com propriedade o que ela é e como se parece. Se utilizarmos qualquer outra medida para a tranquilidade financeira que não o dinheiro, compreendemos o seguinte: quando começamos a utilizar o nosso dinheiro para financiar os nossos objetivos de vida, sentimos tranquilidade e segurança, além de um enorme senso de aumento de possibilidades. Tais sensações devem ser computadas como resultado dos ajustes que você mesmo realizou. Compartilhe seus primeiros frutos com todas as opções acima ou escolha apenas uma. Independente disso, a maturidade adquirida através da leitura desse livro te permitirá enxergar os resultados assim que eles começarem a se manifestar. Nesse momento, terá abandonado a antiga ganância que nos leva a limitar o significado de resultado apenas à sua forma numérica.